na tarde desse sábado, enquanto eu estudava a palavra do Senhor. E essa palavra veio de encontro a muitas coisas que eu vivi na carreira, na caminhada. E o Senhor me deu um tema para essa pregação que se chama Duas Posições Diante de Três Portas. Nos dias de hoje, não só a igreja, o mundo em si tem vivido dificuldades. E como eu li no capítulo 8 de Romanos, Paulo dizendo que parece que somos como cordeiros, como ovelha, destinado ao matadouro. E somos muitas vezes perseguidos por amar e professar a fé nesse Deus. Muitas vezes não somos aceitos em alguns círculos de amizade. E o Senhor disse que nesse mundo nós teríamos aflições, que nesse mundo nós passaríamos por dificuldade. Só que era para termos bom ânimo, porque Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, venceu o mundo. Então já está tudo vencido e somos mais do que vencedores através do nome de Jesus Cristo. Só que na nossa caminhada, nas dificuldades da nossa vida, muitas vezes nós achamos que o que nós precisamos é simplesmente uma porta. Muitas vezes achamos que o que precisamos é uma porta aberta. Só que nós temos que entender que muitas vezes batemos em muitas portas e elas não se abrem. Ou algumas se abrem, mas a nossa vitória, a nossa bênção que o Senhor tem reservado para a nossa vida não está naquela porta. Então nessa manhã, o Senhor vai nos fazer entender algo muito precioso na palavra dEle. É que podemos estar em duas diferentes posições, diante das três portas, diante de três portas. E assim como aquela mulher do fluxo de sangue, ela gastou todo o seu dinheiro, todo o seu ânimo, toda a sua energia, correndo atrás da cura, correndo atrás do milagre. Só que o milagre dela, a transformação, a cura, estava na última porta. Quando ela não tinha mais forças, quando ela não tinha mais ânimo, quando ela não tinha mais nada de dinheiro para gastar com sua cura, existia ainda uma porta. E essa porta se abriu. Ela tocou e essa porta se abriu. E o Senhor quer tratar a primeira posição. A primeira posição é quando nós estamos de frente a porta. Quando nós batemos a porta e nós precisamos que a porta se abra para nós. Essa é a primeira posição que o Senhor quer tratar conosco. No Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas 10. A partir do verso 30, um texto muito conhecido pela igreja. Eu sei que você conhece essa passagem, a parábola do bom samaritano. E o Senhor, o Espírito Santo, já vai começar a tratar no meio no seu coração. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 30, diz assim: Em resposta disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ou 2 dinheiros ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Meus amados, eu sei que você já começou a entender a palavra do Senhor. Esse homem estava jogado na sarjeta,
estava caído, ele foi espancado, ele foi assaltado e o deixaram quase morto. Só que por aquele caminho passou um sacerdote. E a primeira porta que muitas vezes eu e você batemos, que muitas vezes eu e você vamos procurar ajuda, é na porta do sacerdote. Só que nessa parábola, nessa passagem, o sacerdote passou pelo outro lado, ele cortou volta, ele virou as costas para aquele que estava necessitado. Hebreus 5, verso 1 e 2 diz assim: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifício pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Meus amados, o sacerdote hoje na casa do Senhor é os pastores, são os nossos líderes. E eu e você, quando precisamos de uma ajuda, quando eu e você precisamos de uma palavra, quando precisamos de um ombro amigo, de alguém para conversar, de alguém para pedir conselho, realmente é a primeira porta que eu e você devemos procurar. Eles têm palavra de vida, palavra de ânimo, porque a palavra do Senhor diz que eis que vos darei pastores que vos apacentem com sabedoria e inteligência. Então eu e você precisamos bater nessa porta, precisamos procurar e nos aconselhar e buscar alimento nos nossos sacerdotes. Essa é a primeira porta que devemos bater. Só que, como diz aqui em Hebreus 5:2, eles também estão sujeitos à fraqueza, também estão sujeitos a tropeço. E pode ser que essa porta não se abra quando nós precisarmos. Pode ser que essa porta esteja fechada. Pode ser que eles não estejam presentes na hora da nossa angústia. Mas ainda tem uma segunda porta. A segunda porta são a dos levitas. Hoje não existem mais levitas, mas podemos representar os levitas como os músicos, os ministros de louvor, os diáconos, os porteiros, os faxineiros da casa do Senhor, todos aqueles que são empenhados em trabalhar na obra do Senhor. Nós somos levitas na casa do Senhor. Independente se somos da linhagem de Davi, de Levi, da linhagem de Arão ou não, como eram os levitas. Independente disso, a partir do momento que nós nos dispusemos a trabalhar na obra do Senhor, nós somos levitas na casa do Senhor. Então, meus amados, nós como levitas, nós devemos ter palavra de ânimo, nós devemos ter palavras de vitória para aqueles que nos procuram. Nós não podemos fazer como esse levita dessa passagem, que quando o viu, também cortou volta, passou do outro lado da calçada, fingiu que não viu. Talvez ele não tinha óleo, talvez ele não tinha vinho para curar essas feridas. Talvez ele não tinha palavra de ânimo, não tinha palavra de motivação. Talvez nós vamos procurar um levita na casa do Senhor, e ele está muitas vezes pior do que nós, e não tem como nos ajudar, e não tem como nos aconselhar. Talvez nós vamos procurar um levita na casa do Senhor, e ele se negue a dar a nós uma palavra de vitória, um conselho dentro da palavra do Senhor. Talvez eu e você como levitas, nós negamos ao nome de Jesus e negamos ajuda àqueles que têm nos procurado. Então muitas vezes nós batemos nessa segunda porta e ela não se abre. E nós ficamos frustrados, nós ficamos cabisbaixo, achando que o Senhor não olhou para nós, achando que o Senhor não quer nos abençoar. Mas, meus amados, talvez o Senhor permitiu que essas duas portas se fechassem, para que o bom samaritano chegue à minha e à sua vida, para que aquela pessoa que a gente menos espera seja canal de bênção para nos abençoar. Samaritanos eram aqueles que nasciam ou moravam em Samaria. O povo samaritano também era judeu, só que eles se apostataram da fé, se desviaram do judaísmo.
e se misturaram com outros povos, com outras crenças, com outra fé. Muitas vezes eles também adoravam a Deus e temiam a Deus, só que prestavam culto a outros deuses. E mesmo que eles se convertessem, voltassem para o judaísmo, eles não eram aceitos pelos judeus, eles eram vistos como traiçoeiros, como pessoas que se apostataram da fé e negaram ao nome do nosso Deus. E o povo judeu acreditava que de Samaria não poderia sair nada de bom, não poderia nascer nada bom, não poderia nascer profeta em Samaria. Só que o bom samaritano, ele quebrou o protocolo, ele quebrou as expectativas dos judeus e foi de encontro com aquele que precisava. Ele não perguntou se aquele homem que estava jogado era samaritano, se ele era judeu, o que ele era, se ele era um estrangeiro. Não, ele não perguntou, ele nem abriu a boca. Ele limpou suas feridas, jogou óleo e vinho nas suas feridas, enfaixou, colocou sobre seu próprio animal, levou à hospedaria, pediu para que cuidassem dele e pagou por isso. Ele fez aquilo que estava ao alcance. Mais do que isso, ele fez aquilo que ninguém esperava que ele fosse fazer. Ele fez aquilo que o profeta, que o sacerdote, que o levita não teve coragem de fazer. E meus amados, eu costumo dizer que para servir a esse Deus tem que ter coragem, tem que ter ousadia, tem que ter ânimo, tem que ter amor no coração. E esse samaritano, o bom samaritano, ele teve tudo isso, ele teve coragem. Ele não se importou com os protocolos, ele não se importou com os costumes, ele não se preocupou com a religião, ou com a cor, ou com a opção sexual dele, não. Ele não virou as costas, ele só viu caído, ele se compadeceu e fez aquilo que estava ao seu alcance, para que ele fosse curado, para que ele se levantasse. Aqui não fala o nome dele, porque ele não fez nada para receber glória, para receber honra, para ser aplaudido, para ser ovacionado no meio das pessoas. Mas o que ele fez foi para aquele que estava necessitado, para aquele que estava caído. E assim somos eu e você. Muitas vezes o Senhor permite que a porta do sacerdote, que a porta do levita se feche, para que da onde nós menos esperamos venha a nossa vitória, venha a nossa bênção. E assim eu tenho certeza que aconteceu na sua vida, como tem acontecido na minha vida. Muitas vezes pessoas de onde eu menos espero, de onde eu acho que não pode sair bênção para a minha vida, o Senhor usa para me abençoar, para abençoar a minha casa, para abençoar a minha família. Vocês não estavam aqui na construção dessa igreja, mas o Senhor levantou muitas pessoas que não eram nem convertidos, que não eram evangélicos, pessoas de outras religiões, pessoas que não moravam nem em Bauru, para vir abençoar, trazer dinheiro, trazer material para a construção desse templo. Porque o Senhor, Ele usa aquele que Ele quer, da maneira que Ele quer. Então não se espante se o bom samaritano chegar na tua casa, se o bom samaritano chegar na tua vida para te dar um abraço, para te abençoar, para te dar palavra de ânimo. Se for preciso, o Senhor vai usar até uma mula para te aconselhar, para te falar palavra de bênçãos, palavra de vida para você. Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Então, muitas vezes estamos nessa posição, diante de 3 portas, e precisamos que uma delas se abra para nós. Precisamos que por trás dessa porta haja alguém sensível à voz do Espírito Santo e abre essa porta, estenda as mãos e abençoe a minha e a sua vida. Mas a segunda posição que o Senhor quer tratar comigo e com você é quando eu e você estamos por detrás da porta e nós estamos encarregados de abrir a porta, estender a mão e ajudar aquele que está caído, aquele que está necessitado. Talvez você esteja na primeira porta, a porta do sacerdote. Talvez você seja o sacerdote da tua casa. Talvez você seja o sacerdote dentro da casa do Senhor. Talvez você seja um líder, você seja um pregador da palavra do Senhor. E você está por detrás dessa primeira porta. Se você está por trás dessa porta,
vão bater nessa porta, vão te pedir ajuda, vão te pedir conselho, e o Senhor quer te usar para abençoar a vida daquele que está necessitado, para ajudar aquele que está caído, para ajudar a levantar aquele que está jogado na sarjeta. Não negue ajuda, estenda a mão, seja o sacerdote, seja a mão estendida a levantar, a abençoar, a curar feridas, a ceder os seus próprios bens para abençoar a vida daquele que o Senhor tem colocado nos seus caminhos. Assim como esse samaritano colocou esse homem que foi assaltado, que foi espancado em cima do seu próprio cavalo e com o seu próprio dinheiro, pagou a sua estadia e pagou para que cuidassem dele. Se você tiver condições de abençoar aquele que bate na tua porta, seja o sacerdote com a mão estendida, com a porta aberta para abençoar. Mas talvez você esteja por detrás da segunda porta, da porta dos levitas. Talvez você seja o levita que está por detrás de uma porta, que o teu ouvido esteja sensível à voz do Espírito Santo que te diz: ei, tem um caído na tua porta, tem alguém jogado as traças na tua porta, tem alguém desprezado na tua porta. Ele precisa que você senta com ele, canta junto com ele, que você adore junto com ele, que você senta do lado dele e toca um violão para ele, para que ele possa chorar nos seus ombros. Ele precisa que você ore por ele, ele precisa ouvir a palavra do Senhor, ele precisa ouvir falar dessa palavra que cura, que transforma, que traz vida. Abra a porta, não seja negligente, não seja obreiro negligente. Seja você o ombro amigo, seja você o colo para alguém chorar, seja você os braços abertos para abraçar, para confortar aquele que o Senhor tem colocado nos seus caminhos. Mas, meus amados, se você não é sacerdote, se você não é levita na casa do Senhor, se você é um irmão que está sentado, apenas se alimentando e buscando forças para começar sua caminhada, mesmo assim, o Senhor quer te usar. O Senhor quer que você seja a porta aberta, seja você o bom samaritano. Talvez assim como os judeus achavam que de Samaria não podia sair nada de bom, talvez a própria igreja pronta para você e diz que de você não pode sair nada de bom, que você não é capaz de fazer a obra do Senhor, que você não é capaz de falar do amor de Deus, que você não tem palavra de vitória, que você só sabe murmurar, ainda que apontam para você e falem que de você não dá para esperar nada bom. Seja você quem vai quebrar o protocolo, quem vai acabar com quebrar as expectativas que tem de você, as expectativas negativas. Seja você o ouvido sensível ao Espírito Santo. Quantas vezes nós como igreja simplesmente olhamos pelo buraco da fechadura e olhamos que do outro lado da porta tem alguém caído, tem alguém jogado ao chão, tem alguém sendo pisado por Satanás, espancado por Satanás, espancado por essa vida, por uma vida medíocre que tem vivido na presença do Senhor. E nós assistimos de camarote, ficamos olhando pelo buraco da fechadura e não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo, e não conseguimos estender os nossos braços para abençoar aquele que está caído, aquele que está jogado. Meus irmãos, um dia José foi preso. Aquele que sentou no trono, que esteve abaixo de Faraó, era um ex-presidiário. Como nós dizemos, ele puxou cana, ele ficou preso. Só que o Senhor usou um ex-presidiário, um ex-escravo, para governar toda uma nação e para abençoar até mesmo os seus descendentes. Então, meus amados, talvez aquele que está caído, aquele que está jogado, seja como José, seja uma vítima dessa vida, seja uma vítima de calúnia. Talvez ele foi jogado à sarjeta, talvez ele estava aqui na mesma posição que nós estamos hoje, dentro da casa do Senhor. Talvez um dia ele esteve segurando esse microfone, só que hoje ele está jogado. E talvez ele passou por decepções dentro da casa do Senhor, talvez ele passou por decepções com sacerdotes, com levitas, com irmãos que congregavam junto, e hoje está perdido, jogado no alcoolismo, jogado nas drogas ou na prostituição. Só que nós somos o primeiro a apontar o dedo, a cortar a volta e a desprezar aquele que está caído. E nós nos esquecemos que ele pode ser um José dessa vida, que ele pode ter sido acusado de algo que ele não fez, assim como José foi caluniado.
Talvez aquele que o Senhor tem colocado e deixado caído na nossa porta, na nossa calçada, ele seja vítima de muitas coisas que o mundo tem feito, que a sociedade tem feito, ou que até mesmo a igreja tem feito. Meus amados, o Senhor não nos colocou atrás de uma porta como juiz, mas sim para sermos o bom sacerdote, o bom levita, ou até mesmo o bom samaritano. Se ninguém espera nada de você, se ninguém acha que pode sair algo bom de você, se as pessoas olham para você e dizem que de você não pode sair palavra de bênção, quebre toda a expectativa que o mundo tem de você. Seja a mão estendida, seja o ombro amigo. Quantas vezes nós queremos chamar para sair, viajar junto, orar junto, jejuar junto, dar presentinho, trazer aguinha, somente para o sacerdote, somente para o levita, somente para aquele que está em evidência na casa do Senhor. Mas será que estamos dispostos a fazer por aquele que está jogado, que está caído ao chão, que está precisando mais do que o sacerdote, mais do que o levita? Será que na nossa casa tem lugar só para Eliseu e Geazi? Ou tem lugar para aquele que está nos trapos, na imundície? Será que a nossa casa está com a porta aberta? Será que os nossos braços estão estendidos, estão abertos para aquele que precisa? Ou é só para aquele que está em evidência na casa do Senhor? Só para aquele que tem status nessa sociedade? Como que nós estamos? Será que somos uma porta aberta para o pastor? Será que somos uma porta aberta para o ministério de louvor? Será que somos uma porta aberta para os empresários, para os nossos patrões, para os nossos amigos? E somos uma porta fechada a 7 chaves para aquele que realmente precisa de ânimo, para aquele que realmente precisa de uma palavra de vida e de vitória? Como nós temos nos apresentado? E quantas pessoas o inimigo tem destruído, tem pisoteado na nossa porta, e nós olhando pela fresta, pelo buraco da fechadura, assistindo de camarote. Meus amados, o Código de Lei brasileiro diz que se eu e você vermos alguém matando outro alguém, espancando, agredindo ou fazendo injúria racial a outra pessoa, e nós ficarmos olhando, nós somos cúmplices, nós somos coniventes, e podemos ser condenados por aquilo que nós não fizemos, mas ficamos assistindo. Será que o reino dos céus é diferente? Será que nós podemos ficar assistindo as pessoas serem massacradas pelo inimigo, sendo massacradas pelo mundo, e sendo massacradas até mesmo pela igreja que aponta o dedo? Será que nós não podemos ser condenados simplesmente por ficar assistindo de braço cruzado e não estendermos as nossas mãos? Será que nós não podemos ser condenados por isso? A palavra do Senhor diz que chegará o dia e o sacerdote vai se apresentar diante de Deus. Os levitas vão se apresentar diante de Deus. A igreja vai se apresentar diante de Deus. E muitos com a cara lavada vai dizer: Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, eu dancei, eu cantei, eu pulei, eu dei piroleta. Em teu nome eu fiz tanta coisa, Senhor, até expulsei demônio. E o Senhor pode dizer: mas eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu tive frio e não me vestistes. Eu estive preso e não me visitaste. E com a cara lavada, muitos dirão: Senhor, quando o Senhor passou por tudo isso? Quando o Senhor esteve nessa situação e nós não te ajudamos? Isso acontece todas as vezes que um dos pequeninos do Senhor tem passado por essas dificuldades e nós não estendemos a mão, e nós não choramos juntos, e nós não oramos, e nós não abraçamos, e nós não perdoamos, e nós não ajudamos com aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Toda vez que deixamos para fazer para um pequenino do Senhor, nós também deixamos de fazer para o nosso Deus. Eu sei que essa palavra é viva, essa palavra vem de Deus,
porque o Senhor tem ministrado no meu coração, e eu preciso ser uma porta aberta. Eu preciso ser o primeiro a estender a mão. Eu preciso ser o primeiro a dar conselhos de vida, conselhos motivacionais, conselhos dentro da palavra do Senhor. Eu sou o primeiro a ser sal da terra e luz do mundo. Eu sou o primeiro a guardar o meu dedo e não apontar o dedo para o irmão e apontar o dedo para mim, e preciso rever as minhas falhas, os meus conceitos, preciso ver onde eu tenho tropeçado, onde eu tenho negligenciado a palavra do Senhor, onde eu tenho negado o amor, para quem eu tenho negado perdão, para quem eu tenho negado meu ombro, para quem eu tenho fechado as portas da minha casa, para quem eu tenho sido uma porta fechada. Que você nessa manhã também possa colocar diante de ti um espelho e olhar suas falhas, olhar para trás e ver onde você caiu, a quem você tem negado ajuda, a quem você tem recolhido as suas mãos, a quem você tem fechado as portas. Porque o Senhor quer usar as coisas loucas desse mundo, as coisas fracas, as coisas que não são, aquilo que ninguém espera nada, para poder abençoar, para poder trazer vitória, para poder resgatar, para poder salvar aquele que está perdido. Nessa manhã, abra sua porta. Eu sei que você está por trás de uma dessas portas, talvez até mais de uma. Abra essa porta que você está por detrás, coloque a cabeça para fora e vê quem está caído na sarjeta. Olhe se tem alguém precisando de você. Olhe se tem alguém precisando de palavra motivacional, uma palavra dentro da palavra do Senhor, uma palavra de ânimo, uma palavra de vida, para que nós possamos apresentar ao Senhor como obreiro que não tem do que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. E o Senhor vai cobrar de mim e de você tudo aquilo que Ele deu em nossas mãos para fazer, e nós somos covardes, e nós somos mentirosos, e nós fomos negligentes, e tudo aquilo que Ele nos confiou e nós não fizemos, vai ficar sem ser feito. Ou o Senhor pode levantar alguém no teu lugar para fazer aquilo que você não teve coragem de fazer, aquilo que nós não fomos homens e mulheres de Deus para fazer. Talvez o Senhor pode levantar alguém para que faça não como nós devíamos ter feito, mas para que faça melhor do que eu e você. E aquilo que o Senhor reservou para nós fazermos, nós não faremos. E aquilo que o Senhor tinha para abençoar a minha e a sua vida, nós não receberemos. Por negligência, por termos o ouvido fechado à voz do Espírito Santo, por termos escondido a chave das portas e negligenciado a ajuda, aquele que o Senhor permitiu que chegasse à nossa porta para bater e pedir ajuda. O sacerdote e o levita podem não abrir a porta, podem não estender a mão, só que não cabe a nós, não cabe ao bom samaritano apontar o dedo. O bom samaritano não acusou o sacerdote, não acusou o levita. Ele estendeu as mãos. Ele foi a porta aberta. Ele foi a ajuda que ele precisava. Então que eu e você, se vierem bater a nossa porta, que nós não sejamos acusadores do sacerdote ou do levita que não ajudaram. Talvez foi permissão do Senhor para que esse caído, para esse que foi agredido, que foi assaltado, para esse que foi pisado por Satanás, pudesse chegar à nossa porta e o Senhor pudesse nos usar. Porque, meus irmãos, se toda vez que bater na porta do sacerdote, ele abrir, se toda vez que bater na porta do levita, ele abrir, não vai precisar do bom samaritano. Mas o Senhor conta comigo e com você. O Senhor conta com a igreja, para que nós sejamos o ombro amigo, para que nós venhamos suprir a falta, a ausência do sacerdote e do levita. Então sejamos nós, nessa manhã, a partir de hoje,
aquele que sabe chorar, aquele que sabe abraçar, aquele que sabe rir, aquele que sabe motivar, aquele que traz ânimo, aquele que traz vida para aquele que estiver caído à nossa porta, para aquele que estiver caído dentro da igreja, para aquele que estiver caído no ministério, para aquele que estiver jogado no lamaçal do pecado, na prostituição, nos vícios, que nós sejamos o braço aberto, a mão estendida, a porta aberta. E essa porta só tem chave do lado de dentro. Da mesma maneira que Jesus bate a porta para que nós venhamos abrir a porta e ele entrar, da mesma maneira tem alguém batendo do lado de fora da nossa porta e a chave está do lado de dentro e cabe a mim e a você abrirmos a porta. Só que muitas vezes não temos coragem de abrir a porta e ver quem está do outro lado batendo. Talvez seja Jesus abraçado com alguém e trouxe esse alguém até a minha e a sua porta, e Jesus está batendo. Abra a porta, eu preciso entrar, só que eu tenho uma visita aqui para você, eu tenho alguém precisando de você. Abra a porta. Então, meus irmãos, que a partir de hoje sejamos corajosos, tementes a Deus e tenhamos amor por cada um que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, que nós sejamos a porta aberta quando alguém vier bater. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Aleluia.